E, Juliana, você que é pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como é que a gente olha por essa perspectiva da segurança no Brasil, né? O que esses dados revelam em relação à segurança mesmo, a como as pessoas estão se sentindo inseguras e, principalmente, esse grupo em específico, né? Onde está a falha, né, na segurança do Brasil hoje? Então, se a gente voltar de novo, né, para essa questão, como a gente estava aqui conversando, né, de assumir que os dados, na verdade, nos mostram a operação, né, concreta do racismo estrutural, talvez a gente possa aí fazer uma conexão com o seguinte raciocínio. Além da gente ter essa operação, né, essa engrenagem que a nossa sociedade coloca as pessoas negras numa relação de maior subordinação, quando a gente vai para o campo da segurança pública, a gente pode olhar que as instituições, então eu estou falando aí de uma derivação do racismo estrutural, já olhando para o racismo institucional, as instituições elas não estão dando conta de fato, prover direitos para essa parcela da população. Então, eu estou falando desde esse acesso a políticas, né, que possam proteger as mulheres, no campo, né, no recorte do gênero, proteger as mulheres para que elas de fato possam ter uma vida autônoma e uma vida digna. Eu estou falando de que quando elas têm algum episódio de violência, é muito difícil para a mulher conseguir chegar num órgão oficial e formalizar uma denúncia. Por quê? Porque esse acesso dentro do sistema de segurança pública também é dificultado. Quando ela passa por esse filtro, chegar no judiciário também é mais difícil, né? E eu estou dizendo isso não é um acaso. Eu estou dizendo que as instituições elas não estão abertas para, de fato, acolher essa mulher, né, que já vitimizada tenta se apoiar no Estado para que ela possa solucionar uma questão que não foi ela que causou, né, mas foi a inércia do Estado ao não olhar, né, com o devido cuidado para as necessidades que as mulheres estão trazendo. Sim, sim, isso é realmente de fato, né? E uma curiosidade, existem regiões do país onde a violência racial ela é mais acentuada hoje, Juliane? E quais são esses locais, por exemplo? A gente pode, olhando aqui alguns dados, né, do Atlas, se a gente for olhar para as questões relacionadas com o homicídio de pessoas negras, a gente falou aí de uma taxa de vitimização, que é uma taxa que permite com que a gente, de fato, compare o que está acontecendo para além dos números absolutos, né? Então, no Brasil, essa taxa de vitimização de pessoas negras, ela está em 29,7 homicídios para cada 100 mil habitantes, tá? Existem algumas unidades da federação que superam essa taxa. A maior parte delas está em unidades da federação no norte e no nordeste do Brasil, né? Para citar algumas aqui, e eu fico aí com a sugestão de que quem quiser se aprofundar mais pode pegar a publicação que está no site, nas redes sociais, tanto do Fórum, né, Brasileiro de Segurança Pública, quanto do IPEA, porque a gente está falando de uma publicação conjunta, né, do Fórum e do IPEA. Então, a gente tem as taxas, por exemplo, da Bahia, né, que superou a média nacional, a taxa da Bahia é de 51,6%, Rio Grande do Norte, 45,3%, Alagoas e Pernambuco, 45,1%. Na região norte, a gente tem o Amapá com 48,8%, o Amazonas com 47,5%, o Pará com 36,9%, e Rondônia com 36,8%. Fora dessas regiões norte e nordeste, dá para destacar o índice também do Espírito Santo, que é um índice alto, superior à média nacional, ficou em 35,4%, e do Mato Grosso, de 33,4%. Perfeito. Isso revela muita coisa para a gente. E uma das perguntas que eu comecei fazendo para você sobre aquela provocação, e aí agora você traz esse dado da Bahia, né? E a Bahia é a maior população negra fora da África, na verdade, que a gente tem. Então a gente volta para aquela pergunta inicial de isso não estaria relacionado, por exemplo, o fato de que a população negra é muito grande na Bahia, de alguma forma, Juliana? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com algumas afirmações, porque se a gente relacionar tão só com a concentração demográfica, a gente vai escapar do debate do racismo, né?
porque se assim fosse, a gente não ia observar essa prevalência nacional, né, dos dados, que na verdade que você vai acabar verificando, que tem sim algumas unidades de federação que se destacam, mas a gente está falando de um fenômeno que é nacional, né? E enquanto a gente não aceitar, né, que o racismo é de fato algo que acontece no Brasil, e é algo que ele é muito concreto, né? Porque enquanto a gente lida com o racismo enquanto algo muito abstrato, enquanto algo que não faz parte do cotidiano, que não impacta a vida das pessoas, a gente vai continuar insistindo em interpretações que não vão ajudar a gente a chegar em soluções para essa situação. Então, a gente precisa falar de que esses dados refletem a operação do racismo estrutural no Brasil e que, enquanto a gente não olhar para isso com o cuidado que essa situação demanda, a gente vai estar enxugando gelo, né? A gente vai estar olhando e mirando, né, para uma focalização que não vai nos ajudar a superar essa situação que vem aí se recrudescendo a cada ano no nosso país.